Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio de Kings of History, um podcast onde falamos de todos os reis de Portugal de forma cronológica. No último episódio fizemos um necessário pequeno grande à parte para falarmos sobre a evolução da língua nesta altura e como isso influenciou bastante o reino de Portugal, com Dom Afonso II a ser pioneiro numa espécie de reforma em como alguns documentos eram redigidos. Ao longo destes últimos episódios temos vindo a falar sempre dos inevitáveis conflitos entre Dom Afonso II e as suas irmãs, mas hoje vamos finalmente falar com mais detalhe sobre estes. No entanto, vamos começar por falar nas reuniões da Cúria, como vimos no episódio passado, com aquela convocada por Dom Afonso II no início do seu reinado. Mas antes de começarmos, gostaria de lembrar a todos que podem ouvir todos os episódios até agora lançados através do nosso website, kingsofhistory.buzzsprout.com, que também nos podem seguir nas redes sociais para estarem sempre a par de quando lançamos episódios e muitas outras coisas. E se se sentirem generosos e nos quiserem ajudar, passem pelo nosso Patreon. Vamos então continuar a nossa viagem. Bem, então o que é que nós podemos dizer sobre as leis aprovadas nestas reuniões da Cúria que se passaram em 1211? Para nosso desagrado, não muito. Tirando as concessões que Dom Afonso II fez ao clero e, até na opinião de alguns historiadores, consolidou a supremacia da lei canónica sobre o direito civil. Podemos entender isto como uma maneira de apaziguar o mal-estar entre a Igreja e o monarca, por causa dos conflitos que existiram entre alguns bispos portugueses e o seu pai, Dom Sancho I. Mas houve uma coisa que o rei também implementou e que seria uma verdadeira pedra no sapato da Igreja, nas décadas futuras de relação com a coroa. Esta foi a agora chamada Lei da Desamortização. Para vos explicar no que consiste esta lei, precisamos de vos dizer que a Igreja tinha crescido e crescia cada vez mais em termos de património por causa das inúmeras doações feitas por nobres, reis e até outros indivíduos, principalmente nos seus últimos momentos de vida, tal como fez Dom Sancho I. Estes bens, que eram doados à Igreja, ficavam na posse desta por muito tempo ou até mesmo para sempre, pois não eram herdados por ninguém. Estes bens eram chamados bens de mão morta, visto que, por norma, nunca sairiam da posse da Igreja, à exceção de algumas situações especiais. Podemos juntar a isto o facto de que bispos, padres e mosteiros também podiam comprar terras com o seu próprio dinheiro, como outra pessoa ou instituição civil. Ou seja, a Igreja, com o passar dos anos, ia acumulando cada vez mais territórios que ficavam sempre na posse desta instituição. Dom Afonso II, tendo isto em conta, em 1211, no sentido de tentar mitigar e evitar que se fizesse grande nosso dano e do nosso reino, como mais tarde dizia o preâmbulo de lei nas ordenações de Dom Duarte, decidiu proibir em grande medida a compra de terras por qualquer instituição ou pessoa da Igreja. Esta lei era uma grande afronta à Igreja e iria constituir mais um espinho cravado nos costados da mesma, que, por sua vez, iria ajudar a azedar as relações entre a Igreja e a coroa no futuro. Mas por enquanto estava mais tranquilo. Aparentemente a Igreja e a própria Santa Sé pareciam não olhar com maus olhos para o governo de um monarca que, nas palavras do arcebispo de Toledo, era por estes dias um exemplo de um rei cristianíssimo. Chegamos ao dia 30 de junho de 1211, dia em que Dom Afonso II doa a povoação de Avis à Ordem dos Cavaleiros de Évora. Esta doação não parece ser assim muito importante nem ter nada de assinalável. Afinal, poucos portugueses saberiam localizar Avis no mapa e talvez nem saibam para que região se devem voltar se a quiserem localizar. No entanto, a importância deste acto e das suas consequências para a história de Portugal obriga-nos a mencionar esta doação. Afinal de contas, não tardará muito até os Cavaleiros de Évora se rebatizarem na conhecida Ordem de Avis, ordem que, uns séculos mais tarde, via o seu mestre assumir o trono de Portugal e salvar o reino. Vamos então avançar. Estamos agora em vésperas do eclodir do conflito armado entre rei e as suas irmãs. Mas não podemos falar disso sem falar também dos irmãos. Pedro e Fernando saíram do reino provavelmente entre 1211 e os inícios de 1212, pouco tempo depois do seu irmão assumir o trono. O primeiro, Pedro, foi para Leão e o segundo, Fernando, foi para França. Iremos ter notícias de Pedro, quando este participa na invasão de Portugal pelos exércitos de Afonso IX de Leão.
Conseguimos ver nisto que, claramente, as relações com o seu irmão, Dom Afonso II, rei de Portugal, não eram as melhores. Embora as crónicas se recusem a ver nele um possível rival ao trono de Dom Afonso II, hoje em dia a maioria dos historiadores é a favor dessa ideia, por muito que as suas maquinações e campanhas de charme não tivessem colhido muitos adeptos, mesmo nos períodos em que parecia que o seu irmão, o rei de Portugal, tinha mais inimigos do que amigos dentro do reino. Já Fernando teve uma sorte bem diferente. Em 1211 casou com Joana de Flandres, herdeira deste condado, e Fernando tornou-se vassalo de Filipe Augusto e senhor deste poderoso condado que já tivemos a oportunidade de falar um pouco a respeito da tia de Dom Afonso II, Dona Teresa Afonso. Lembram-se de termos falado da Batalha de Bouvines, que ocorreu em 1214, no qual o condado de Flandres foi derrotado por Filipe II de França? Pois bem, o conde de Flandres que foi derrotado, feito prisioneiro e forçado à humilhação diante do monarca francês, não foi outro senão Dom Fernando de Portugal, agora Fernando de Flandres, ou Ferrand, como diziam os seus conterrâneos. Estando os irmãos falados, vamos virar o foco para as suas irmãs e acompanhar de perto o conflito que existiu entre estas e Dom Afonso II. Devemos começar por dizer que não existe uma cronologia exata do que aconteceu e em que momentos estes ou aqueles passos foram dados, uma vez que as únicas notícias que temos são as tentativas de chegar a um acordo entre as partes, e é aí que vemos que existem já alguns factos consumados. Vamos então começar pelo início. Quando Dom Afonso II ascendeu ao trono de Portugal, as suas irmãs ficaram senhoras de pequenos territórios ao longo do reino. Dona Teresa tinha a cidade de Montemoro Velho, ali junto a Coimbra, controlando o acesso da capital do reino ao mar através do rio Mondego. Esta tinha também o domínio de Esgueira, atualmente em Aveiro. Outra sua irmã, Sancha, tinha as terras de Bouças, Vila do Conde e Fão, todas no litoral do Entre Douro e Minho. Esta era também senhora da Praça de Alenquer, junto ao rio Tejo. A sua terceira e última irmã, Mafalda, recebeu no início o direito de gerir vários mosteiros femininos como sua patrona, como foi o caso do mosteiro de Aroca e também a posse de algumas herdades como por exemplo Ceia, bem lá na Serra da Estrela. Mas esta mais tarde começou a comportar-se como senhora daquelas povoações, como por exemplo em Aroca, Tuías e Bouças. Esta última não é a mesma Bouças que foi dada à sua irmã Teresa. Então, mas que argumentos invocou Dom Afonso II a seu favor em relação aos conflitos que se avizinhavam? Foram principalmente dois. O primeiro era que as suas irmãs já se comportavam como autênticas rainhas nos seus territórios, e podemos até confirmar isto em documentação que nos mostra que estas usavam a mesma justificação que Dona Teresa, mãe de Dom Afonso Henriques, tinha usado para se intitular como Regina, que, simplificando, significava ser rainha dos seus territórios. Se vocês se lembram da famosa bula Manifestis Probatum, recebida por Dom Afonso Henriques em 1179, e que foi confirmada várias vezes, sendo as últimas confirmações em 1212 e 1218, lembram-se também que esta bula referiu que o reino de Portugal não poderia nunca ser diminuído, nem a sua integridade ameaçada. Ou seja, Dom Sancho I foi para além daquilo que um rei poderia fazer dentro da legalidade, quando doou terras com privilégios de quase realeza às suas filhas, violando assim o estabelecido na bula. E é através de Dom Sancho I que avançamos para o segundo argumento de Dom Afonso II. Os advogados do atual rei de Portugal defenderam junto à Santa Sé que o pai deste, Dom Sancho I, sofria de demência nos seus últimos anos de vida, inclusive quando fez o seu último testamento. Para isso, estes advogados recordam o momento negro dos últimos anos de vida de Dom Sancho I, em que aparentemente sofreu de ataques de fúria e raiva e também de outros males. Período este que coincide com a fase negra na documentação do reino, como já discutimos no último episódio dedicado a si. Este último argumento requer alguma atenção, pois ainda hoje os historiadores dividem-se acerca deste tema. Será que estas alegações eram mesmo verdadeiras e Dom Sancho I de facto não estava bem capaz mentalmente quando fez o seu último testamento e concedeu senhorios às suas filhas? Ou será isto apenas uma maquinação política por parte de Dom Afonso II para tentar reverter estas doações que o seu pai fez às suas irmãs? Esta é uma pergunta à qual não conseguimos responder,
Mas o que sabemos de facto é que este argumento trazia consigo um perigo para o novo rei. Se de facto Dom Sancho I estava demente e, por consequência, incapaz de fazer valer as suas vontades em testamento, o que dizer então da parte que reafirmava a sucessão ao trono do seu filho Afonso? Falando em termos simples, Dom Afonso II, ao tentar queimar as suas irmãs, corria o sério risco de sair chamuscado. Ainda por cima com um irmão, Pedro, em Leão, sempre atento ao que se passava em Portugal, à procura dos mais pequenos sinais de fraqueza do seu irmão, visto que este último argumento punha em causa a sucessão de Dom Afonso II ao trono. Um rei que ainda para mais sofria de uma possível doença crónica que ditava que fosse um rei incapaz de se afirmar no campo de batalha. Então, como iria Dom Afonso II resolver estes conflitos? A audácia da sua irmã mais nova, Mafalda, ajudou de certa forma a resolver o conflito com esta. Isto porque esta infanta resolveu doar alguns dos seus bens aos cavaleiros hospitalários. Ora bem, uma coisa era o rei sentir-se incomodado pelo facto de ter uma irmã a comportar-se como uma dona e senhora das terras que lhe couberam. Outra coisa é ela oferecer agora parte desse património a outrem, ainda por cima uma instituição eclesiástica que só iria resultar em bens de mão morta, como falámos mais acima, bens que muito dificilmente sairiam da mão da Igreja. Dom Afonso II invalidou logo esta doação e expulsou os cavaleiros das terras doadas pela irmã. Este conflito não passou do papel e das audiências, nunca chegou à via das armas e foi rapidamente resolvido em favor da coroa. Esta irmã, Mafalda, em 1215 casa-se com Henrique I de Castela e fica rainha daquele reino. Embora, logo no ano seguinte, este casamento é anulado e esta regressa a Portugal, onde ingressa no mosteiro de Aroca, do qual, como já vimos, era patrona. E então as outras duas irmãs? Seria assim tão fácil para Dom Afonso II? Como devem calcular, a resposta é não. Até pelo contrário, foi visto como um dos maiores desafios no seu curto reinado. Ora, este conflito entre as duas irmãs mais velhas iria culminar numa guerra civil já no final do ano de 1211, possivelmente no mês de novembro. Ora, vejamos. No verão de 1211, diz-nos o cronista do século XVI, Frei António Brandão, na sua Monarquia Lusitana, que Dom Afonso II terá recebido um pedido de ajuda por parte de Afonso VIII de Castela, na campanha que preparava contra os almohadas, mas Dom Afonso II acabou por não participar. Recordemos que esta campanha foi a mesma que haveria de saldar no ano seguinte, na retumbante vitória das Navas de Tolosa, que condenou o Império Almohade ao colapso. Uma das correntes historiográficas defende que o rei português não participou nesta campanha por causa dos seus problemas de saúde. Mas outros, não negando o primeiro argumento, defendem também que, para além da sua saúde, Dom Afonso II não aceitou auxiliar o seu aliado castelhano porque já antevia uma guerra civil que rebentaria a qualquer momento. Existe uma bula do Papa Inocêncio III que vem reforçar esta última hipótese. Esta bula, datada do verão de 1212, procurava resolver a questão, mas também afirmava que o rei português tinha tentado resolver pelo diálogo os conflitos com as irmãs, mesmo antes destes terem culminado numa guerra civil, para assim estar livre para ajudar o seu aliado castelhano na sua campanha. Mas este não conseguiu, porque as infantas não concordaram com nenhuma solução. Assim, este conflito foi inevitável e, como já dissemos, começou possivelmente em novembro de 1211, envolvendo os partidários do rei e os das duas infantas mais velhas. Avançamos para os finais do ano de 1211, onde ocorreu o primeiro ato hostil destes conflitos. Neste período, Dom Afonso ordena o cerco de Montemoro Velho, onde estavam as infantas Teresa, a senhora desse castelo, e as suas duas irmãs, Sancha e Branca. Estas já tinham reunido tropas e várias figuras rivais do rei, incluindo personalidades que tinham sido expulsas do reino por Dom Afonso II. Isto, segundo o registro tabulário português. Este cerco não obteve resultados imediatos. Temos vindo a falar destes conflitos, mas afinal o que é que realmente estava em causa que acabou por transformar estes conflitos numa guerra civil? A historiadora Hermínia Vilar é da opinião que, ao contrário do que os seus colegas de profissão foram defendendo, o problema ia além da simples disputa por senhorios autónomos, ou seja, delas serem senhoras dos seus territórios.
Para ela, a questão principal era a supremacia do poder do rei sobre os poderes locais das infantas, especialmente a posse hereditária destes territórios por parte das infantas, que, no caso de Dona Teresa, já havia descendência para herdar estes bens. Ou seja, enquanto o rei mantivesse o direito de confirmar alcaides e juízes, fazer circular a sua moeda nestes territórios, receber a homenagem das irmãs e contar com as tropas para o exército, elas podiam continuar a administrar os seus senhorios. No final de contas, e um pequeno spoiler, foi exatamente isto que foi acordado quando o conflito foi resolvido. A Dom Afonso II só interessava garantir que, quando as irmãs morressem, todos estes territórios voltariam para a coroa. Avançando mais um pouco na nossa narrativa, chegamos provavelmente ao mês de março de 1212, quando um dos episódios mais tensos da história do Reino de Portugal começa-se a desenrolar. Nesta altura, Afonso IX de Leão, numa decisão estratégica e audaciosa, lança uma invasão ao norte de Portugal. Este ataque teve um impacto devastador e imediato, resultando na queda de grande parte da região de Trás-os-Montes e de outras áreas do norte do território. Dom Afonso II, que já se enfrentava a inúmeros desafios internos, incluindo disputa acesa com as suas irmãs, encontrava-se agora numa situação crítica e sem precedentes. Contudo, a ajuda viria de uma figura poderosa e inesperada, o Papa Inocêncio III. O pontífice não hesitou em tomar o partido do monarca português no conflito, tanto contra as suas irmãs como contra o novo invasor, Afonso IX de Leão. Mas o que levou o Papa a aliar-se de forma tão decidida a Dom Afonso II? A resposta não é assim tão difícil de entender. Afinal, Inocêncio III havia sido levado a acreditar que o rei português estava profundamente prejudicado pelas ações das suas irmãs, o que o teria impedido de participar no maior feito da reconquista cristã desde a célebre tomada de Toledo. Estamos a falar da campanha liderada pelo rei Afonso VIII de Castela, aliado de Dom Afonso II, que resultou numa vitória significativa sobre os almohadas. Por outro lado, o próprio Afonso IX de Leão, que agora invadia Portugal, tinha um histórico complicado no que dizia respeito à reconquista. Tanto ele como o seu pai haviam sido, em momentos anteriores, aliados dos almohadas, os inimigos jurados da causa cristã na Península Ibérica. Além disso, o Afonso IX de Leão tinha-se recusado a participar nesta campanha vitoriosa contra os muçulmanos, o que certamente não ajudou a melhorar a sua imagem perante a autoridade papal. Neste contexto, não é de espantar que o Papa Inocêncio III tenha optado por tomar partido do lado de Dom Afonso II. Esta decisão foi crucial e trouxe grandes vantagens para o monarca português, ajudando-o a resolver a crise em seu favor. A influência papal foi de tal forma determinante que, mais tarde, o próprio Papa repreendeu os bispos que ele próprio havia nomeado para mediar o conflito. Estes clérigos tinham tomado medidas extremas como a excomunhão de Dom Afonso II e o lançamento de um interdito sobre o reino, atitudes que, na visão de Inocêncio III, foram excessivamente severas e prejudiciais. Sim, é verdade que Dom Afonso II foi excomungado, provavelmente algures em 1212, pelos mesmos bispos enviados pelo Papa. Contudo, esta excomunhão teve pouco impacto prático, uma vez que o próprio Inocêncio III interveio para reverter a situação. Em agosto de 1212, o Papa suspendeu os efeitos da excomunhão e, em janeiro de 1214, esta foi oficialmente levantada, permitindo que o monarca português retomasse a plena comunhão com a Igreja. Apesar do apoio papal, a situação de Dom Afonso II permanecia delicada. Parte do norte de Portugal encontrava-se sob ocupação leonesa e, segundo algumas fontes castelhanas e leonesas, até mesmo Coimbra, um dos grandes centros do poder régio, teria-se rendido aos invasores. E como se isto não bastasse, havia ainda uma peça intrigante neste tabuleiro, o infante Dom Pedro, irmão de Dom Afonso II, que havia fugido para o Reino de Leão. Há quem sugira que ele estaria em Coimbra naquele momento, possivelmente alimentando pretensões ao trono português, o que agravava ainda mais a tensão. Chegamos assim ao final do episódio de hoje. Vimos em detalhe como Dom Afonso II enfrentou múltiplos desafios ao lidar com as suas irmãs, sendo que a mais nova não deu grandes problemas, e foi só preciso um murro na mesa para levar a sua avante, mas as outras não se deixaram intimidar tão facilmente.
E ainda a invasão leonesa, que trouxe ainda mais dificuldades ao já sobrecarregado Dom Afonso II. Com Coimbra alegadamente rendida e a presença do infante Dom Pedro entre os invasores, o reino parecia caminhar para um desfecho incerto. Dom Afonso II e Portugal encontravam-se num impasse crítico, enfrentando circunstâncias que nunca antes haviam sido vistas. Como será que o monarca português irá lidar com a situação tão complexa e cheia de ameaças? Conseguirá ele superar os seus adversários e restabelecer a soberania plena do reino? Não percam o próximo episódio, onde daremos continuidade a esta fascinante história. Até lá, um bem-aja a todos.